Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida com ponteiros ou ainda se sente inseguro, pula esse vídeo, ok? Porque senão esse vídeo vai mais confundir você do que te ajudar. Só assista esse vídeo se você estiver dominando bem ponteiros. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque passagem por referência é uma definição um pouco controversa. De uma forma geral, a gente chama de passagem por valor quando a gente passa o valor de uma variável e passagem por referência quando a gente passa o endereço dessa variável, como a gente tem feito anteriormente. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, é feita a passagem por valor, porque eu estou passando o valor de uma variável. E nesse outro exemplo que eu vou mostrar aqui, está sendo feita o que normalmente a gente chama de passagem por referência, porque eu estou passando o endereço de uma variável, e aí vocês sabem que na passagem por valor, o que eu fizer na minha variável aqui na função que foi chamada, não vai alterar o valor da variável original. Nesse outro exemplo, quando eu passo o endereço, eu posso, dentro dessa função, alterar o valor da minha variável original. Até aí tudo bem, não tem problema. A confusão acontece porque em C, por exemplo, assim como outras linguagens, a gente pode fazer esses três tipos de atribuições. Reparem lá, eu tenho primeiro uma variável A, normal, comum, como a gente sempre tem trabalhado, do tipo inteiro, e ela recebe o número 3. Depois eu tenho uma outra variável ponteiro, que aponta para o endereço da variável A. E aqui embaixo agora, o que é a novidade? Eu tenho uma variável x que está sendo declarada de forma diferente. Int endereço de x recebe A. Ok? Qual a diferença entre essas três variáveis? A primeira é uma variável comum, ela se comporta dessa forma aqui na memória, tudo bem. O segundo é um ponteiro, a gente tem brincado bastante com ponteiro nos últimos vídeos. Tá claro, né? Ponteiro é uma outra variável que possui o seu próprio endereço, só que ela armazena um outro endereço de uma outra variável. Essa terceira aqui, pessoal, essa variável x que eu criei aqui, ela não é uma nova variável, ela é um apelido, um alias para a variável A. Então, esse x que eu criei aqui, ela não está ocupando um novo endereço de memória. Ela é simplesmente a declaração de um novo nome que eu estou dando para a variável A. Então, o que eu estiver fazendo em x, eu estou fazendo em A. Por quê? Porque x é só um apelido para a variável A. É só um apelido, ela não ocupa outro espaço de memória. Legal? Então, por exemplo, se eu usar o ponteiro, para eu alterar o valor da variável A usando o ponteiro, eu tenho que usar o operador de desreferência ou de indireção. Então, eu tenho que fazer asterisco P recebe 1, por exemplo. Então, esse valor 1 vai ser alocado lá na variável A, lá no valor da variável A, no endereço da variável A. Legal. Para usar esse alias, esse apelido, é só eu fazer x recebe 8. Esse 8 vai ser colocado também na variável A, porque x é só um apelido para a variável A. Repararam a diferença entre ponteiro e apelido, né? O ponteiro é uma variável própria com seu próprio endereço que armazena, por um acaso, um outro endereço. O x, não, ele é só um apelido, ele não ocupa espaço de memória. Tudo bem? Então, uma vez que vocês tenham compreendido isso, a gente pode ver como a coisa funciona quando a gente chama uma função. Então, uma chamada de função com passagem por valor, é aquilo que vocês têm feito até o momento, até antes de aprender a usar ponteiros. Você tem uma função que está sendo chamada, você passa o valor dessa função, a função que está sendo chamada, ela recebe uma cópia desse valor para o parâmetro que foi criado aqui embaixo, e aí você usa esse valor dentro dessa nova função. O que você fizer nesse parâmetro não vai refletir lá na variável original. Tudo bem. Agora, tem o segundo tipo de passagem que a gente aprendeu em vídeos anteriores, que é quando a gente usa um ponteiro aqui nessa função que está sendo chamada. Então, quando a gente tem um ponteiro aqui,
Na função que vai chamar essa outra função, a gente passa o endereço da variável, esse endereço é copiado para esse ponteiro, e vai acontecer isso aqui na memória. E aí, se eu usar o operador de indireção ou operador de desreferência, eu consigo colocar um novo valor lá na variável original. Tudo bem? E tem agora uma terceira forma de você fazer passagens de argumentos, que é o seguinte: eu tenho aqui a minha função main, por exemplo, e eu tenho aqui a minha nova função. Essa nova função, ao invés de eu declarar, por exemplo, um int b ou int asterisco b, que seria um ponteiro, eu vou criar um parâmetro que é declarado assim, int endereço e o nome da variável, que é b. Então, esse novo parâmetro ele vai servir de alias, ele vai servir de apelido apenas. Quando eu executar o programa, o que vai acontecer? Eu vou chamar essa função e eu passo a variável. Quando essa função for executada, esse e-comercial b, por exemplo, esse b, ele não vai ser uma nova variável na memória, ele vai ser um apelido para aquela outra variável. Então, se eu pegar essa variável b e colocar b recebe 50, esse 50 vai ser atribuído para a variável original, que é a minha variável a. Eu não precisei de operador de desreferência que nem um ponteiro. Por quê? Porque essa não é uma nova variável, é só um apelido para outra variável. Olha lá, ele ocupa o mesmo espaço de memória. Na verdade, ele nem ocupa espaço de memória. Ele é só um apelido para aquela variável que já existe. Então, eu uso essa variável normalmente como se fosse a própria variável a. Eu não preciso de operador de desreferência. Tudo bem? É uma terceira forma que é pouco comum de a gente usar, mas ela existe. Então, o que acontece? Há um problema muito sério na literatura. A literatura, às vezes, é um pouco confusa. Normalmente, a gente chama aquela primeira passagem que a gente aprendeu e que a gente usa até hoje como passagem por valor, e a outra passagem com ponteiro como passagem por referência, também chamada de passagem por endereço. É a passagem em que você usa um ponteiro aqui como parâmetro, então eu estou passando uma referência ou um endereço. Então a gente chama de endereço e de referência como sinônimos. E tem gente que chama essa nova passagem com alias de passagem por nome. Mas essas definições elas mudam muito na literatura. Existem autores que vão dizer que quando você usa ponteiro, não é por referência, é por endereço. Então, passagem por endereço e passagem por referências não são sinônimos. Tem gente que chama a passagem, quando você tem um ponteiro aqui, por passagem por endereço, e quando você usa um alias, de passagem por referência. Então é aí que tem a confusão. O objetivo desse vídeo não é confundir vocês. O objetivo desse vídeo é fazer vocês entenderem que tem pelo menos três formas de passagem. Você pode usar o valor, você pode usar ponteiro, você pode usar um alias. E é isso que importa para você. Aprendeu isso? Acabou. E o outro motivo desse vídeo é justamente mostrar que a literatura pode te apresentar definições diferentes dependendo do que você está fazendo. Não interessa muito para a maioria de nós saber se o nome certo é por referência, por endereço, por nome. O que interessa para a gente é conseguir usar isso aqui na prática, saber que tem essas três formas diferentes. Certo? Mas é interessante vocês saberem que isso pode confundir vocês quando vocês forem procurar na literatura. Há autores que podem chamar de nomes diferentes. Como eu normalmente sigo a ISO que eu passei para vocês, então nessa ISO é dito o seguinte, que passagem por referência e por endereço são sinônimos. Então, quando você usa o ponteiro aqui, você está fazendo passagem por referência ou passagem por endereço. É interpretado como sinônimo. E passagem por nome, a definição é que é um método de passagem de parâmetro na qual o método ou a função que está chamando provê
a função que está sendo chamada, uma expressão simbólica representando o parâmetro a ser passado, que aqui a gente pode interpretar como alias. Mas se você for procurar na literatura, mesmo em grandes universidades como a UTF-PR, como USP, como Unicamp e como outras faculdades, você vai ver aí uma certa confusão. A conclusão é, independente do nome que você encontre na sua literatura, o importante é você saber que existem pelo menos esses 3 tipos de passagem aqui. Então, não se assustem se vocês encontrarem nomes diferentes para algo que vocês fazem. O que eu costumo usar e o que eu sigo quando eu estou ensinando é que eu chamo de passagem por referência quando você usa ponteiro aqui e passagem por nome quando você usa um alias, tá bom? Mas dá para deixar mais controverso ainda. Eu não vou deixar nesse vídeo porque o objetivo não é deixar vocês confusos. O objetivo é esclarecer que essa confusão existe e que o importante é vocês saberem usar o que vocês aprenderam, tá bom? Então, até o próximo vídeo.